E assim chegámos a agosto, mês das férias. Tradicional os portugueses rumarem a sul, alguns, outros nem por isso. Há comboio perto de algumas praias, também é sempre uma sugestão boa para se fazer. Mas hoje, neste Sobre Carris, continuamos com a atualidade sobre o setor ferroviário. Comigo, como sempre, Carlos Cipriano, viva! Olá, viva! E viva Diogo Ferreira Nunes! Olá, quem nos ouve? Eu sou o Ruben Martins e hoje falamos de pórticos da CP nos urbanos de Lisboa. Será que faz sentido manter aquelas cancelas à entrada das estações? Também da uniformização do material circulante no Minho, dos administradores da CP que foram multados pelo Tribunal de Contas e pela interferência do Ministro nos planos de alta velocidade que surpreendeu a administração da CP. Já lá vamos, para já, uma mensagem do nosso patrocinador. Porque a felicidade exige-nos que antecipemos o futuro. O Grupo Leonesa está apostado em fazer do norte de Portugal o lugar mais feliz do mundo para se trabalhar e para se viver. O futuro precisa de locomotivas, de carruagens, de passageiros e de energias renováveis. Por isso promovemos o comboio como um motor que nos liga ao futuro pelos carris do presente. Trouxemos o comboio até Lessa do Balio e agora levamos o comboio até si. Porque as linhas que nos separam são aquelas que nos unem. O Grupo Leonesa patrocina o podcast Sobre Carris. E hoje começamos por Lisboa com pórticos nas estações, Carlos Cipriano. É certo que algumas das estações dos comboios urbanos de Lisboa apresentam estes pórticos à entrada, que na prática proíbem o acesso às plataformas a quem não tem um título de transporte válido, como medida de combate à fraude na utilização dos transportes públicos, mas ao mesmo tempo é um custo grande para a CP manter este equipamento e também não está provado até que ponto é que isto ajuda assim tanto a reduzir a fraude. É um dilema fácil de resolver, Carlos? Por mim era extremamente simples, acabava-se com essas barreiras à entrada e pronto, acabava-se com esses pórticos ou essas cancelas, como lhe queiram chamar. Porquê? Porque se considerarmos as 36 estações das linhas de Cascais, de Sintra e Azambuja, só 20 é que têm pórticos, ou seja, a totalidade das da linha de Sintra e as de Caixedré, Oeiras, Carcavelos e Cascais na linha de Cascais. Na linha de Azambuja, nenhuma. Há uns anos atrás a ideia da CP era fechar o acesso às plataformas destas estações todas dos suburbanos de Lisboa, mas o projeto ficou a meio e, portanto, ficou assim uma coisa híbrida em que só algumas estações têm e outras não têm. Por exemplo, por que motivo é que na linha de Cascais, Carcavelos está fechada, Parede está aberta. E, portanto, é um sistema híbrido que não se compreende muito bem. A CP gasta 320 mil euros por ano para fazer a manutenção destas cancelas. E não se sabe, a própria empresa não sabe qual é a taxa de fraude que tem ou que teria com e sem estes pórticos, sem estas barreiras. E, portanto, partindo do princípio de que quanto mais facilitado for o acesso ao transporte público, mais pessoas viajam em transporte público, seria de todo o interesse eliminar estas barreiras. Reparem que, por exemplo, uma pessoa chega da linha de Cascais ao Caixedré, tem que passar pelas barreiras da estação do Caixedré, depois desce umas escadas, passa pelas barreiras do metro. Tudo isto são obstáculos, tudo isto não é friendly, não convida as pessoas a andarem no transporte público. E a própria fraude, Carlos, a própria fraude combate-se com fiscalização. Aliás, é isso que se sente. O melhor exemplo em Portugal é o Metro do Porto. As pessoas têm muito presente as ações de fiscalização. Cito na minha peça, de facto, o exemplo do Metro do Porto, em que exatamente optaram por fazer o quê? Por não prejudicar 90 e tal por cento das pessoas, que são as pessoas que pagam o seu título de transporte e, portanto, estão bem e não têm que ser prejudicadas com obstáculos, em vez de terem aquelas cancelas com o objetivo de caçar ou impedir os que não pagam os transportes públicos. Ora, se calhar não se justifica gastar tanto dinheiro e chatear tanta gente apenas com o objetivo de impedir uma taxa residual de pessoas que não cumprem os seus deveres. E, portanto, se calhar o melhor mesmo era acabar com estas cancelas e a CP traduzir estes 320 mil euros que paga por ano num aumento da fiscalização e permitir que as pessoas fluam livremente entre os comboios e as plataformas das estações. Aliás, basta pensar que um dos problemas da CP nos últimos anos, identificado no contrato de serviço público, tem a ver com a baixa fiscalização e atuação das brigadas de fiscalização, que isso até
a CP foi penalizada por isso no ano passado, no sentido de ter recebido um pouco menos do Estado, ter tido um desconto sobre isso. Portanto, isto era 2 coelhos por cajadada. Por um lado, baixar as despesas com estes dispositivos, cancelas e afins, e por outro lado, aumenta a fiscalização e cumpre menos os riscos de ser penalizado ao abrigo do contrato de serviço público, além de se tornar um sistema mais amigo do passageiro e que menos exclui socialmente, porque haver umas estações com cancelas e outras sem dá a ideia que uns aí são batuteiros e outros não são. É quase a ideia que passa. Há ainda um outro argumento a favor das cancelas, que é o de os operadores ficarem a conhecer exatamente quais os fluxos de passageiros entre estações. Fica-se a saber exatamente a origem e destino dos passageiros. E a CP usa isso para alguma coisa? Sim, isso serve depois para dividir a receita entre os operadores da área metropolitana de Lisboa. Isso serve, mas repara, o ideal era isso servir para optimizar a oferta, não é? Mas não, o objetivo aí é claramente obter depois a receita o mais justa possível entre os vários operadores da área metropolitana de Lisboa, porque assim sabe-se como é que como é que deve ser feita essa partição, que é sempre um motivo de algum conflito entre os operadores. Mas aí há várias alternativas. E uma delas é a do próprio Metro do Porto, que tem um sistema, tem um algoritmo que identifica com grande rigor os fluxos casa-trabalho dos passageiros e, portanto, consegue-se perceber com bastante detalhe onde é que as pessoas entram e saem, apesar de não terem que validar a saída, mas consegue-se perceber por cada título de transporte quais são as viagens que as pessoas fazem. E há ainda outra possibilidade. Ainda há poucos dias estive na Irlanda e em Dublin, nos transportes públicos, as pessoas, se ao validarem a saída, é-lhes devolvido 50 cêntimos. Portanto, por exemplo, uma viagem no metro, lá no elétrico, custa, ao validar para entrar, debita-se 2,5 € no cartão, mas depois, ao validar a saída, a pessoa recebe 50 cêntimos. Ora, desta forma, todos os passageiros validam a saída, não que sejam obrigados a isso, mas obviamente têm esse estímulo da devolução do dinheiro, e o operador consegue saber exatamente onde é que os seus clientes entram e saem. E já que se está a falar no Porto, na área metropolitana, através da aplicação móvel Anda, é possível perfeitamente perceber com muita precisão onde é que o passageiro entra, onde é que o passageiro sai, qual foi o meio de transporte que utilizou ou a combinação de meios de transporte. E também na Dinamarca, em Copenhaga concretamente, é preciso validar à entrada e à saída do meio de transporte. Mais fácil ainda. Hoje em dia já há sistemas de inteligência artificial que contam os passageiros. Portanto, é muito fácil com um sistema de câmaras dentro dos veículos, dentro dos autocarros, dentro dos comboios, dentro dos elétricos, dos metros, contar quantos passageiros ao certo tem cada um dos sistemas. Portanto, é aplicar este tipo de sistemas para melhorar a eficiência também nesta distribuição de receitas e também melhorar a operação. Isso é muito importante. Já não é a primeira vez que falamos da questão dos validadores, da bilhética e afins. Há 2 episódios relativamente recentes em que falamos sobre isso. Num deles, publicado em 14 de junho deste ano, no episódio cujo título é "Será a IP a empresa que engana ministros?" Ponto de interrogação. E, antes disso, em fevereiro de 2023, dia 20, temos num episódio em que falamos da visita ao Museu do Arco de Baúlha, também comentamos a questão de continuar a ser preciso comprar um cartão para depois ter um bilhete para andar nos comboios das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Sim, tens razão. Não faz sentido, por exemplo, que um passageiro ocasional que está em Vila Franca de Xira, quer ir a Lisboa e voltar e não seja um utilizador habitual do comboio, tenha que comprar um cartão só para poder comprar o bilhete para fazer essa viagem de ida e volta. Isso não faz de facto sentido nenhum. E o segundo tema que trago hoje neste Sobre Carris é mais a norte. Este foi mais centrado na região de Lisboa. A linha do Minho terá o material circulante uniformizado com carruagens arco, mesmo os comboios regionais que param em todas as estações e apiadeiros. Diogo, não estamos a desperdiçar material circulante que até poderia, por exemplo, fazer muito facilmente e até poderia funcionar bastante bem a fazer, por exemplo, serviço de intercidades, gastá-lo na linha do Minho, que ainda por cima é uma linha com bastantes curvas e onde muitas das plataformas das estações nem sequer estão adaptadas para comboios mais largos. E não só isso, mas também porque agora, com a uniformização de material circulante, isto é,
as carruagens Arco e as locomotivas 2 e 6 da série 2600 vão passar a fazer todos os serviços da linha do Minho, quer interregional, quer agora também o regional. Ou seja, podemos dizer que Lili Canessas está a caminho do Algarve, porque as automotoras da série 2240, que é os comboios amarelos e cinzentos, vão passar parte deles, pelo menos, para a linha do Algarve, por conta do finalmente, das obras de eletrificação da linha. Claro que é um desperdício. Temos estas carruagens que podem andar a 200 km por hora a fazerem paragens em todas as estações e piadeiros na linha do Minho. Isso não há qualquer dúvida. Só que também quais é que são as alternativas que a CP tem quando os concursos estão tão atrasados, quando demora-se tanto tempo a comprar comboios, quando há impugnações? Quais é que são as alternativas que existem? Ou seja, que material é que a CP poderia pôr no Algarve para arrancar com a nova série com a linha eletrificada? Porque não há grandes alternativas no parque da CP. Agora, claro que isto vai ter consequências ao nível do consumo de energia, no desgaste do material circulante, porque as automotoras da série 2240 conseguem recuperar pelo menos 1/3 da energia que consomem ao longo da viagem, e as locomotivas da série 2600 não conseguem fazer isso. Além de haver a questão de, com a locomotiva e as carruagens, o máximo para caberem em plataformas com 70 metros de comprimento são 2 carruagens e uma locomotiva. Porque se for já 3 carruagens, a locomotiva já tem de ficar fora de várias plataformas. Portanto, isto vai ser um desafio para a CP, já para não falar das manobras de inversão e de todo o tempo que isso implica. Vai ser um grande desafio para a CP. Carlos, é um erro a CP, entre aspas, gastar as carruagens Arco a fazer serviços regionais na linha do Minho? Há quem critique atualmente a CP pela grande atenção que dá a norte, e até quem chama hoje em dia a CP do Douro e Minho, não é? Porque têm sido as linhas que mais têm beneficiado com o material circulante novo ou o material circulante que tem sido reabilitado. Mas como disse o Diogo, eu também não vejo grandes alternativas, não é? Naquilo que disse o Diogo, eu só tenho algumas dúvidas, é que seja já para outubro, porque penso que a eletrificação no Algarve não estará concluída antes do fim do ano. Mas seja como for, seja quando acontecer essa eletrificação, eu penso que a CP não tem grandes alternativas a não pôr lá as UTEs. E para fazer deslocar as UTEs para o Algarve, tem que as tirar de algum sítio, não as vai tirar da linha do Norte, não as vai tirar de Tomar, e portanto será no Minho, e colmatar essa falta de automotoras com composições de máquina e carruagens que serão as carruagens Arco. É de facto um desperdício, porque são carruagens bastante boas que podiam fazer comboios de longo curso e não só comboios regionais, que podiam andar em mais linhas neste país com maiores velocidades e com bom conforto, e não o farão, mas também não vejo que alternativa é que a CP teria para isso. Agora, tenho aqui também uma dúvida, que é, até agora, com as UTEs havia um bilhete único de segunda classe. Vamos ver se, com as carruagens Arco, se só irão circular carruagens de segunda classe. Não só a segunda classe. As composições com primeira classe vão pôr pessoas a pagar segunda classe e viajar em primeira classe. Ou então, o que é que vão depois fazer às carruagens de primeira classe? As carruagens de primeira classe vão continuar no serviço interregional. No serviço regional será apenas com material de segunda classe. Okay. Já agora, que é só clarificar, as plataformas em alguns apiadeiros são de 80 metros de comprimento e não 70, só para não induzir em erro quem nos ouve e também para deixar as coisas mais claras ainda do que são. Sim, Diogo, e tocaste numa tecla importante, que é novamente a questão das plataformas. Eu não entendo, aliás, ninguém entende porque é que se construíram plataformas tão pequenas. A IP costuma dizer que até foi o próprio operador, foi a CP, que há não sei quantos anos atrás, quando se fez o projeto de modernização da linha do Minho, que dizia que bastavam plataformas tão pequenas. Não sei se há documentos escritos sobre isso. O que interessa é que chegámos hoje a uma situação que me parece um bocadinho limite, ou seja, isto tem que ser resolvido. E construir plataformas não são grandes obras de engenharia, são trabalhos muitíssimo fáceis de fazer. E já era a altura da IP estar a tentar colmatar esses erros, corrigir esses erros e começar já a fazer alguns projetos para prolongar as plataformas das estações. Na linha do Oeste, que está a ser modernizada, estão a cometer o mesmo erro. Há estações com plataformas muito pequenas onde não se podem pôr mais 3 carruagens. Vai ser um desafio na linha do Minho que as locomotivas fiquem totalmente fora
da plataforma e depois que a porta da primeira e da última carruagem consigam ficar num local acessível aos passageiros. Portanto, isto tem que ser um assunto levado a peito, não custa nada prolongar plataformas, são obras muito fáceis de fazer, como eu disse, não são projetos de engenharia complexos e são baratos e, portanto, isto tem que ser resolvido quanto antes, porque isto retira toda a flexibilidade ao operador. Mas, quando houver aumentos de procura, quando houver comboios especiais, quando houver situações como, por exemplo, nas festas de Viana do Castelo, em que é necessário os comboios, agora mesmo, não é? Vai ser uma agonia. Como é que a CP pode fazer comboios compridos e responder à procura e pôr clientes dentro dos comboios se depois as estações não têm plataformas para as pessoas poderem aceder aos comboios? Quer dizer, isto é um daqueles exemplos flagrantes da divisão entre a roda e o carril que parece que ainda vai acentuar ainda mais essa diferença em vez de resolver os problemas. O Tribunal de Contas é que podia andar também em cima disto, porque estamos a falar de fundos públicos e fundos europeus não devidamente utilizados e não devidamente maximizados. Ainda bem que falas do Tribunal de Contas, Diogo, e entramos já no próximo tema deste episódio, porque na realidade administradores da CP foram multados porque renovaram o contrato das camelas, as automotoras que estão alugadas à Espanha para suprir as necessidades de material circulante da CP e renovaram este contrato sem este visto prévio. Carlos, isto parecendo que não, é obviamente um ato de gestão na esfera pública grave, mas vem mais uma vez pôr a xeque a ausência de uma autonomia de gestão da CP que faz com que para tudo seja preciso pedir autorização previamente. E isto limita bastante tudo que um administrador pode fazer, e nós já temos reclamações há vários anos dos administradores da CP. Estou muito recordado do que disse Nuno Freitas quando saiu e, portanto, por causa disso. Exatamente. Portanto, mais uma vez temos aqui um exemplo de como ser administrador na CP não é propriamente fácil, porque a ausência de autonomia de gestão leva a que aconteçam coisas deste género. Sim, qualquer dia ninguém vai querer ser gestor público, não é? Seja na CP, seja das empresas públicas, porque de facto, além da complexidade de ter que gerir, pedindo sempre autorizações às várias tutelas e por vezes parando projetos porque falta comprar componentes ou uma coisa do género e não vêm as autorizações, sobretudo as finanças, e depois há este problema de serem responsabilizados e terem que pagar multas. Neste caso, cada administrador da CP pagou 6.120 euros de multa aplicada pelo Tribunal de Contas. E porquê? Bom, porque para renovar o contrato de aluguer à Renfe das UTDs, a empresa decidiu, no dia 30 de dezembro de 2022, portanto, no fim de 2022, decidiu que, apesar de não ter ainda ouvido o Tribunal de Contas para fazer o protocolo adicional a esse aluguer, decidiu que, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, essas automotoras continuariam a circular, porque simplesmente não podiam deixar de circular, porque senão a operação parava integralmente na linha do Oeste e em grande parte no Douro. Portanto, estaria fora de questão encostar o material. O que é que tinha acontecido antes? Bom, é provável que a administração tenha falhado e tenha iniciado este processo que é complicado do ponto de vista burocrático, talvez demasiado tarde, mas houve de facto algumas questões que atrasaram o projeto e que não permitiram apresentá-lo ao Tribunal de Contas atempadamente para obter o visto prévio. O que é que aconteceu inicialmente? Para já, algumas indefinições em relação ao gestor de infraestrutura para a eletrificação das linhas. E em 2022 havia promessas de eletrificação de linhas que não se concretizaram, mas na altura não sabia, estava tudo bastante indefinido e, portanto, a empresa não sabia exatamente quantas automotoras a diesel iria continuar a necessitar em Portugal e quantas é que iria devolver à Espanha. E isso, portanto, começa logo por atrasar o processo. Depois houve uma mudança de ministro, portanto, Pedro Nuno Santos saiu, até que se decidisse quem é que ficaria com a tutela das infraestruturas. Demorou algum tempo, tudo isso atrasa estes processos burocráticos e depois também a própria Renfe não respondeu atempadamente a um conjunto de questões técnicas que era necessário inserir no protocolo para apresentar ao Tribunal de Contas. Aliás, a Renfe também não compreendia a urgência disto porque em Espanha estas coisas não são necessárias ir ao Tribunal de Contas, portanto os próprios administradores da Renfe também não percebiam qual era a urgência da CP nisto. Conclusão,
No dia 1 de janeiro de 2023, não havia visto prévio do Tribunal de Contas para que se pudesse continuar a alugar as automotoras à Espanha. Mas devo também dizer que isso não implicava qualquer custo naquele momento para a ACP, porque o primeiro pagamento só iria ocorrer em 10 de outubro de 2023. E o próprio Tribunal de Contas, mais tarde, viria a confirmar todo o processo que estava sem qualquer problema. O que me parece grave no meio disto tudo foi o montante da multa, os 6.120 euros, e o facto de o Tribunal de Contas dizer que os administradores, passo a citar, agiram com culpa na forma de dolo. Repito, agiram com culpa na forma de dolo. Então, os administradores da CP, perante o dilema de parar comboios, deixá-los encostados e milhares de passageiros em terra, a operação parada, ou dizer continua a andar porque o processo está quase concluído, porque não está aqui nenhum pagamento em causa, porque nós próprios não tivemos culpa neste processo e optam por ter os comboios a andar e prestar o serviço público, são depois acusados de terem agido dolosamente. Eu penso que isto é um bocadinho o Tribunal de Contas que não precisa dizer que existe, mas é um bocadinho a dizer quem manda, somos nós e, portanto, tomem lá uma multa de 6 mil e tal euros. Parece-me bastante injusto. Também não é jeito que a administração da CP não tenha alguma culpa, porque de facto poderia ter começado a tratar deste processo atempadamente, mas a verdade é que agir na forma dolosa parece-me fora de questão. E, portanto, depois não me surpreende que os governos para as empresas públicas tenham dificuldade em encontrar gestores, porque se são pessoas muito competentes, podem estar a ganhar muito mais dinheiro no privado e não estão para se chatear para estas empresas, ou então arranjam pessoas que, enfim, ficam deslumbrados porque acham que vêm ganhar muito dinheiro e que aquilo é uma tarefa fácil. E portanto, acho que isto é uma triste história. Eu, pessoalmente, digo-vos uma coisa, eu demitir-me-ia na hora, mas pronto. Diogo. CP SA já, CP Sociedade Anónima o mais depressa possível, isso é urgente. E também o pecado original vem de 2010, porque a CP, na altura, chegou a propor a modernização das unidades duplas das automotoras diesel 600, as UDD 600, não foi autorizado alegadamente porque haveria muitos problemas em instalar o sistema de ar-condicionado e com os acessos às pessoas em cadeira de rodas, e se há documentos que estão depositados no Tribunal de Contas quando se procura pelo processo. Já as camelas têm uma facilidade para as pessoas de cadeira de rodas entrarem, que é uma coisa doida. E também tem um ar-condicionado extraordinário que arrefece em 30 segundos qualquer passageiro. Enfim, o pecado original é daí, e isto só mostra como o que torto nasce, tarde ou nunca se endireita. E isto é claramente o caso. E ao ritmo a que andam as eletrificações e a compra de comboios, ainda vamos andar mais uns aninhos a pagar aluguéis à Espanha. Essa é que é essa. E podia ter sido tudo tão diferente. O que esperamos não pagar... Lá está. Mais uma auditoria que se podia fazer, mas em Portugal o planeamento estratégico e refletir sobre os erros do passado parece que é tão complicado, e aprender parece que é tão complicado, e depois nunca avançamos. É a tristecina. O que esperamos não ter de pagar aluguer à Espanha, ou nem sequer estar dependente dos espanhóis para termos serviços de alta velocidade, é precisamente quando tivermos uma linha de alta velocidade em que a CP aspira a ter comboios seus próprios, com as cores da empresa e num número suficiente para operar pelo menos um comboio a cada meia hora. Foi este o plano que a CP tinha entregue ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. O Ministro disse tudo bem, sim senhor, não disse nada contra, mas como já aqui comentámos no episódio anterior, veio à Assembleia da República dizer que a CP não deverá ter tantos comboios como quer e que não é saudável para o país, o Estado, investir tanto em comboios. Na realidade, estas declarações, sabemos nós, chocaram bastante a administração da CP, dada esta interferência governamental numa matéria para a qual até então o ministro nunca se tinha pronunciado em sentido contrário aos planos da empresa. Pergunto, Diogo, se de certa maneira
Ficaste surpreendido com, em primeiro lugar, esta atitude da administração da CP, ao mostrar-se também surpreendida com o governo, e depois, já falámos aqui um bocadinho no último episódio, e depois com este possível furar de planos da própria CP no que toca à alta velocidade ferroviária. Que a CP, coitados, se não se mostrassem surpreendidos é que era mau. Era basicamente cederem a declarações do ministro, que continuam sem ter qualquer base ou fonte, que o próprio Ministério das Infraestruturas recusa dizer de onde é que veio dizer, onde é que apurou que a CP, se comprasse 6 comboios para alta velocidade, iria ter 80% de cota de mercado. Continua sem saber onde. A cota de mercado mede-se pelo número de passageiros transportados. Nada impede que, se a CP compra 16, a seguir vem a BRL e mete um comboio a cada 15 minutos, não é? Portanto... E já agora, se formos para o estrangeiro, se olharmos para a Espanha, se olharmos para a Itália, 2 países com o mercado aberto na alta velocidade, o operador público, Renfe, em Espanha, em Itália, Frecciarossa, Trenitalia, Ferrovia dello Stato, a empresa pública tem sempre a maioria da cota de mercado. Porquê é que Portugal há de fazer diferente? Será porque em Portugal a concorrência é assim tão atrativa, tão boa? Porque a concorrência, se vier então do estrangeiro, é concorrência pública de outros países, basicamente. Porque se for a IRIO, tem como maior acionista a Trenitalia. Se for a Renfe, é do Estado espanhol, e se for a Ouigo, é da SNCF, que é do Estado francês. Portanto, e no caso dos privados em Portugal, é o Grupo Barraqueiro, que, curiosamente, no dia em que o ministro disse que a CP não podia comprar 16 comboios, disse que queria investir 300 milhões de euros para comprar 8 comboios. Foi grande coincidência, de facto. Portanto, acho que o ministro, sinceramente, meteu-se onde não se devia, e é muito lamentável que continue-se a indicar de onde é que foi buscar aquele número. Seria importante para a transparência, ou então simplesmente assumir, peço desculpa, cometi um erro, não era isto que eu queria dizer. Era simples e mostrava que vivemos num Estado democrático e maduro, já que completámos 50 anos em democracia. Carlos, o que é que achaste desta posição da administração da CP? Obviamente não é uma posição pública, é uma posição que nós conhecemos, mas que o desagrado não foi dado a conhecer publicamente, mas de certa maneira vem limitar os planos da empresa, que agora está assim num impasse, sem saber muito bem o que é que poderá, ou com o que é que poderá contar para operar esta nova, aliás, as novas ligações de alta velocidade. Deixa-me aqui antes fazer aqui uma declaração de princípio, que é acerca da concorrência. A minha opinião é idêntica por analogia à que Portugal tem em relação ao conflito israelo-palestiniano. Tudo pela Palestina, nada contra Israel. Eu, nesta questão, digo: tudo pela CP, nada contra a concorrência. Repito, tudo pela CP, nada contra a concorrência. Ou seja, a concorrência é bem-vinda, já o tenho dito várias vezes. Eu gostaria muito que o projeto da BRL, até por ser um projeto português, avançasse em Portugal, coexistindo com a Renfe, com o dos italianos, são todos bem-vindos. Eu gosto de comboios e gosto, como costumo dizer, ver comboios de todas as cores. Agora, isto não pode ser feito à custa da CP, ao tirar o tapete à CP, ao cercear a CP. O ministro da tutela tem o dever de proteger a sua própria empresa, dizer, não é ele que tem que promover a concorrência, é o regulador, a AMT, e são os concorrentes. E do ponto de vista técnico, isso é um assunto que fica com a IP e com o IMT. E, portanto, a empresa deve poder preparar-se para enfrentar a concorrência, deve poder operar nas linhas de alta velocidade, que são investimentos com dinheiros públicos, e, portanto, faz todo o sentido que o operador público também lá circule, e não pode estar limitada nas suas ambições. De resto, depois da concorrência, vamos ver quem é que tem unhas para tocar a guitarra. Porque não é só o número de comboios, como disseste, Ruben, é o bom serviço ou o mau serviço, é a pontualidade dos comboios, é a limpeza, é os bilhetes, é as promoções, é tudo isso. Vamos ver quem é que consegue pôr gente dentro dos comboios. Nós até podemos questionar-nos como é que
Uma empresa que hoje em dia, quando há uma pequena avaria, não consegue dar resposta aos passageiros que ficam presos dentro dos comboios, quando, como ainda aconteceu na semana passada, suprimiu um comboio na linha do Oeste, nas Caldas da Rainha, quando tinha uma automotora na linha de resguardo, podia efetuar o comboio e não o fez. Quando a empresa, perante um comboio que chega atrasado ao Algarve, já fora de horas, manda os passageiros em autocarro e não opera o serviço com comboios, apesar de ser esse o core da sua atividade, nós podemos questionar-nos como é que a CP que nós conhecemos hoje terá um dia condições para operar comboios de alta velocidade com bom serviço. Mas isso é o que vamos ver, porque se ela continuar assim, de facto, vai ser muito fácil ser vencida pela concorrência de quem aí vier. Mas, quer dizer, não comecemos já por impedi-la de comprar o material circulante necessário para fazer linhas de alta velocidade. Até porque a CP vai pedir dinheiro à banca, nem vai pedir dinheiro ao Estado. Portanto. Exatamente, e convém esclarecer que isto não é um projeto feito à custa dos contribuintes, portanto, não faz parte do contrato de serviço público. A empresa tem um plano de negócios que diz que tem até uma boa taxa interna de rentabilidade na ordem dos 11%, e, portanto, é um negócio puro. Vai à banca, pede dinheiro, compra os comboios, põe-nos a explorar, ganha dinheiro, amortiza o investimento e ainda tem lucros. E, portanto, porquê é que um ministro da República a dizer não senhora, não faças isso? Desculpem, mas neste caso o que é bom para a CP é bom para o país. Como disseste, não são os contribuintes a pagar diretamente estes comboios, mas podem vir a ser os contribuintes a pagar ainda mais o prejuízo da CP caso a CP não opera a alta velocidade em condições. Porque reparem, há contratos de serviço público para operar em outras linhas e outros serviços que obviamente estão debaixo das OSPs, das obrigações de serviço público. A questão é, se a CP for ainda mais deficitária por não ter uma presença relevante na alta velocidade, os prejuízos que a parte que ninguém quer pegar, as operações das linhas do Oeste, das beiras baixas, mesmo da beira alta, dos Alentejos, obviamente nos sítios onde os privados não querem operar porque os passageiros, o número de passageiros não justifica o investimento, nesses sítios obviamente que a empresa vai estar a perder dinheiro e se não houver nada que compense, os prejuízos aí serão certos. E, portanto, é muito importante nesse aspecto. Obviamente, a concorrência é bem-vinda e venha a concorrência também para fazer a CP de alguma maneira mexer-se. É muito importante aquela empresa ter a concorrência que até agora não tem até também para poder mexer-se. Até porque quanto mais comboios houver, o passageiro é que ganha, maior e até a própria taxa que depois de disponibilidade da linha também será mais reduzida. Portanto, quanto mais comboios, melhor, mais passageiros servidos, menos emissões emitidas também. Portanto, não tem de haver nada. E a CP, no limite, vai ter que criar uma empresa própria ou ter maquinistas só para a alta velocidade, catering só para a alta velocidade, tudo só para a alta velocidade. Portanto, é a coisa mais independente possível da operação pública. E assim fechamos este Sobre Carris. Um abraço e até ao próximo episódio. Bom verão e boas férias, se for o caso. E boas viagens. Boas viagens. Tchau, até à próxima. O público fica no ouvido.